Existe uma dor silenciosa que quase ninguém respeita. A dor de perder pessoas que ainda estão vivas. Não é luto, não é término oficial, não é uma ruptura clara. É pior. É o afastamento lento, o silêncio crescente, as mensagens que param, o interesse que desaparece, a conexão que morre sem funeral. E você fica ali, tentando entender em que momento tudo mudou. Você volta a conversas antigas, relembra momentos, se pergunta o que fez de errado. Será que fui eu? Será que falei algo? Será que não fui suficiente? E sabe o que é mais cruel? A maioria das pessoas culpa a si mesma. Mas hoje eu preciso te contar algo que talvez ninguém tenha te dito. Nem toda perda é punição. Muitas são livramento. E dói ouvir isso. Porque quando a gente ama alguém, a gente não quer que seja livramento. A gente quer que seja para sempre. Mas existe uma verdade difícil. Você não enxerga o que Deus vê. Você enxerga momentos. Deus enxerga destinos. Você enxerga sentimentos. Deus enxerga consequências. E às vezes, o que você chama de perda foi Deus te arrancando de um futuro que ia te destruir. Nada que sai da sua vida sai por acidente. Nada. Pessoas entram na nossa vida por 3 motivos. Male para somar, para ensinar, ou para revelar algo. Mas nem todas vieram para permanecer. Esse é o erro que mais faz sofrer. Acreditar que toda conexão é permanente. Algumas pessoas são capítulos, outras são páginas. E poucas são a história inteira. O problema é que a gente tenta transformar capítulos em livros. E quando Deus percebe que você está se apegando ao que vai te atrasar, Ele intervém. Não com trovões, não com avisos escritos no céu, mas com distâncias, com desencontros, com mudanças de energia, com ciclos que simplesmente deixam de fazer sentido. E aí você chama de azar, de coincidência, de injustiça. Mas talvez fosse intervenção divina. Essa parte pode doer. Você lembra da pessoa que saiu da sua vida? Agora seja sincero. Havia sinais antes dela ir? Pequenas coisas que você ignorou? Sensações estranhas? Intuições que você calou? Aquela sensação de estar dando mais do que recebia? Aquele cansaço emocional depois de conversas? Aquela energia pesada sem motivo aparente? Mas você ficou. Porque esperança faz a gente romantizar sinais de alerta. A gente chama falta de reciprocidade de fase. Chama desrespeito de momento difícil. Chama frieza de problema pessoal. A gente luta para manter o que Deus já estava tentando encerrar. E quando finalmente acaba, a gente chama de tragédia. Mas talvez tenha sido misericórdia. Agora vamos falar da parte mais difícil. O vazio que fica. Porque quando Deus remove pessoas, Ele cria silêncio. E ninguém gosta do silêncio. O silêncio revela inseguranças, medos, carências, dependências emocionais. Mas existe algo que poucos entendem. Deus usa a solidão como sala de preparação. É no silêncio que você descobre quem você é, sem a validação dos outros. Sem aplausos, sem mensagens, sem distrações emocionais. É ali que você aprende a ficar bem com a própria companhia. E isso é poderoso. Porque pessoas que dependem de companhia aceitam qualquer presença. Mas pessoas que aprendem a ficar sozinhas escolhem melhor quem permanece. Existe um padrão na vida. Você só entende alguns livramentos anos depois. Anos depois você descobre coisas, vê comportamentos, entende intenções. E pensa, meu Deus, ainda bem que aquilo acabou. Mas quando acabou, você chorou. Sofreu? Questionou Deus. Você pediu para voltar. Olha como a vida é curiosa. Você já pediu em oração algo que hoje agradece por não ter acontecido. Isso diz muito. Às vezes Deus responde suas orações dizendo não. E o não dele é a forma mais profunda de proteção. Aqui está a parte mais importante do vídeo. Presta atenção nisso. Pessoas não são removidas apenas porque são ruins. Elas são removidas porque não combinam com quem você está se tornando. Existe uma versão futura sua, que não caberia nos ambientes antigos, nas conversas antigas, nas conexões antigas. E para você chegar lá, algumas pessoas não podem ir junto. Não porque você é melhor, mas porque o caminho é diferente. Crescimento cria distâncias e propósito cria separações. Se alguém saiu da sua vida recentemente, talvez você ainda esteja na fase da dor. E tudo bem.
Você não precisa fingir que não dói. Não precisa espiritualizar a tristeza. Mas precisa confiar em algo. Deus não remove sem substituir. Ele limpa espaço. Espaço para pessoas alinhadas. Espaço para a paz. Espaço para crescimento. Espaço para o que realmente é seu. Talvez hoje você sinta ausência, mas no futuro você vai chamar de proteção. Respira fundo. Nem tudo que sai é perda. Algumas coisas são libertação disfarçada.